Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana falaremos sobre os afetos, as emoções e os sentimentos durante a pandemia. Vamos conversar com a psicóloga clínica Cecília Barros Cairo. Cecília, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar diferenciando o que são os nossos afetos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Geralmente a gente acha que é uma coisa só, mas não é bem assim, né? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com você, com seus ouvintes, mais uma vez. Bom, você inicia com uma pergunta bastante densa, mas que é muito importante que a gente saiba que existe sim diferença. É claro que tudo, tanto emoções quanto sentimentos, quanto afetos, são condições que estão estritamente relacionadas. Mas existe uma diferença entre emoção, basicamente, e sentimento, que eu acho que são as mais interligadas. A emoção é uma coisa universal, todos nós temos. Aqui na Bahia, no interior do Japão, existem até estudos que mostram que algumas emoções são universais mesmo entre nós humanos, como alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa, desprezo, e que são detectáveis naturalmente por meio das expressões faciais. Os sentimentos, eles são resultados da experiência emocional. Então, a gente sente amor, sente felicidade, sente ódio, sente inveja. Por exemplo, nessa pandemia, sentir medo, embora seja uma emoção natural de todos nós somos submetidos a condições de estresse, como é a situação da pandemia, da quarentena. Tudo isso fica super ativado. E essa condição de superativação das nossas emoções pode fazer com que aí sim a gente define o afeto. O nosso campo, quer dizer, o nosso estado de espírito, de alma, né, como alguns podem achar melhor dizer, ele entra em variação, para mais ou para menos. Então, quanto mais o medo, por exemplo, diante da pandemia a gente sente, medo do contágio, atitudes negacionistas, tudo isso é uma espécie de efeito sobre os nossos corpos e mentes que fazem com que um campo afetivo entre em variação. Então, é de uma ordem do encontro. Quando a gente se encontra com alguma coisa que nos coloca mais ativos, mais afirmativos, esse campo afetivo, ele entra em uma variação para mais também. Diante de alguma coisa que nos rebaixa as forças, que nos coloca constrangidos, aí a gente sente uma variação desse afeto para menos. É basicamente essa aí a diferença. E por que são tão diferentes os afetos de pessoa para pessoa, mesmo numa mesma casa, durante este período, Cecília? Olha, todos nós somos sujeitos muito singulares. E embora as emoções, como eu disse, elas sejam universais, a variação delas, a maneira como a gente nivela essas emoções e os sentimentos que derivam da maneira como a gente se relaciona com esse campo emocional, aí sim é bastante diverso. Como o nome do seu programa, né? Um universo diverso de manifestações aí que orientam o nosso afeto. Da primeira pergunta, eu dizia que dentro desse contexto da pandemia é muita incerteza. A gente tem nossas emoções tomando proporções e intensidades muito maiores do que de hábito. Então a gente sente, ou às vezes, muita apatia, ou outras pessoas se sentem à beira de um colapso mental. Alguns são muito ansiosos por respostas para tudo. Existe um medo do futuro. E aí a gente tem uma geração no corpo, e aí sim, né, o nosso estado de variação afetiva se transforma e se transtorna, porque existe uma sensação de exaustão, quase como se a gente estivesse sem dormir, né, mesmo depois de uma boa noite de sono, ou de não ter feito muita coisa durante o dia, como é a situação de muitos de nós brasileiros, e claro também no mundo inteiro, que na quarentena podemos nos dar a condição, né, de isolamento social.